Olá para você, bem-vindo ao meu canal Meu Mundo Alemão. O meu nome é Suzy Oliveira e hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, nada mais oportuno do que a gente conversar sobre aqueles empregos que se chamam Minijob ou geringfügige Beschäftigung, que são os trabalhos cujo salário não ultrapassa 450 euros no mês. A vantagem e também a desvantagem desse trabalho é que ele não paga o seguro social. O trabalhador não paga o seguro social em todos os ramos, ou seja, ele não paga o seguro de saúde, mas também não tem o direito de utilizar o seguro de saúde, assim como o seguro-desemprego. Desde 1º de janeiro de 2013, o empregado contribui automaticamente com o seguro para aposentadoria. São 3,7% de contribuição que são descontados da sua folha de pagamento, automaticamente. Porém, há a possibilidade de você assinar um termo que se chama Rentenversicherungsbefreiung, onde você diz que você não quer contribuir com o seguro de aposentadoria. Muito importante, esse termo deve ser assinado nas primeiras 6 semanas após o início do trabalho. Se passarem as 6 semanas, você não tem mais como dizer que não quer mais contribuir para o sistema social, para o seguro de aposentadoria. Desde a introdução da lei do salário mínimo, que hoje é 8,84, por favor, não confunda. Quando introduziram a MILOG, que é Mindestlohngesetz, o salário mínimo era 8,50 a hora. Atualmente, desde 1º de janeiro de 2017, o salário mínimo passou para 8,84 euros. Não é muita diferença, mas é uma diferença e a gente tem que tomar consciência disso. O salário mínimo atual é de 8,84 a hora, o que acarreta para uma pessoa que está fazendo um mini-job que ela pode, no máximo, trabalhar 50 horas. Não significa que uma pessoa que está fazendo o mini-job, ela receba 8,84. 8,84, como o próprio nome diz, é o salário mínimo. Ou seja, se ela ganha 8,84, ela só poderá trabalhar 50 horas. Se ela ganha 10 euros, é claro, ela só vai poder trabalhar 45 horas no mês. Com a introdução da Mindestlohngesetz, MILOG, houve algumas mudanças nas leis do minijob. O Mindestlohngesetz, ele equivaleu o trabalhador normal que paga seguro social com o minijob. Ou seja, todos os direitos que um trabalhador normal tem o trabalhador que tem um emprego como minijob. Como é a questão das férias, por exemplo. Na Alemanha, as férias você tem direito a pelo menos, isso é o mínimo, 24 dias no ano. Ou seja, se você trabalha de segunda a sábado, se a sua semana de trabalho são 6 dias, você tem direito a 24 dias de férias no ano. Se você é um trabalhador normal e trabalha só de segunda a sexta, você tem direito a 20 dias de férias por ano, não contando, nesse caso, sábado e domingo, né? Então, se você faz um mini-job e no seu contrato de trabalho está escrito você tem que trabalhar todos os dias de segunda a sexta 2 horas, isso significa que você tem direito a 20 dias de férias durante o ano. Como é que a gente faz essa conta? Bom, no seu contrato de trabalho está escrito 5 dias na semana, ou seja, numa semana de 6 dias, que é a semana de segunda a sexta, de segunda a sábado, você chegará ao resultado de 20 dias, né? Caso, por exemplo, você trabalhe 3 dias na semana, né? Você pega 3, multiplica por 24 e divide por 6, que dará o equivalente a 12 dias no ano. Mas, por favor, esses são os seus direitos. E esse direito também traz deveres com ele, né? Então, você não pode pegar esses 12 dias ou esses 20 dias, né, e querer tirar de férias 2 meses depois que você começou o seu mini-job. Não é assim.
Ou você trabalha o ano inteiro e aí você tira os 12 dias seguidos ou os 20 dias seguidos, isso você tem que conversar com o seu empregador, né? Ou então, você faz como a maioria. Ah, esse mês eu vou tirar 3 dias. Ah, na Páscoa eu vou tirar 5, né? Mas o importante é saber que, se eu trabalho 5 dias na semana, eu tenho direito a 20 dias de férias. Se eu trabalho 3 dias na semana, eu tenho direito a 12 dias. Caso você não tenha dias específicos para trabalhar, que é, por exemplo, o caso da gastronomia, né? Quem trabalha em restaurante e tal. Caso você não tenha dias específicos, você só tem aquela folha, né, aquele plano durante a semana, você tem direito a 24 dias de férias no ano e a média é do seu salário anual, ou seja, você soma todos os salários dos últimos 12 meses, divide por 12 e é esse o dinheiro que você tem direito durante as suas férias, né? O mesmo acontece quando você fica doente, né? Sabe aquele abono que se chama Lohnfortzahlung? Então, a pessoa tem um mini job, ficou doente, o que tem que fazer? Tem que ir no médico. Vai no médico, pega o atestado e recebe o Lohnfortzahlung de acordo com as horas que a pessoa deveria ter trabalhado durante a doença. Exemplo, você teria que trabalhar 3 dias essa semana. Infelizmente você ficou doente, né? E nesses 3 dias você não vai poder trabalhar. Você vai receber o seu salário durante esses 3 dias. É só você buscar o atestado, né, no médico, entregar ao seu patrão, que é muito importante. Não adianta ir no médico e não entregar o atestado, né? Você entrega o atestado e para esses 3 dias que você ficou doente, você receberá o mesmo salário como se tivesse trabalhado, Lohnfortzahlung. Se você não tem no seu contrato de trabalho especificado os dias que você vai trabalhar, né, que é como eu falei, né, o caso da gastronomia e tal, você tem um plano, provavelmente semanalmente, para trabalhar. E se nesses dias você ficou doente, você vai receber como se tivesse trabalhado normalmente durante essa semana. E o que fazer caso você trabalhe mais do que os 450 euros no mês? O que fazer com essas horas? Bom, essas horas poderão ser colocadas no banco de horas, né? E poderão ser pagas no mês onde você trabalhe menos que 450 euros, sem problema. O importante é que esse banco de horas tem que estar incluído no seu contrato de trabalho, ou seja, você só pode fazer esse banco, ou o seu empregador, né, só pode fazer esse banco de horas se ele estiver no seu contrato de trabalho, né? E se o salário que você recebe, ou que você recebeu nos últimos 12 meses te permite, ou seja, para que você continue como mini job, né, e tenha horas extras a serem pagas em outro mês, você tem que ter, nos últimos 12 meses, ganhado menos que 5.400 euros. Por que 5.400 euros? Porque são 450 euros vezes 12 meses. Ou seja, somente se houver a possibilidade do pagamento dessas horas extras. Porque senão, não é mais mini job. Por que isso de só poder trabalhar 450? Bom, isso foi especificado pelo governo e você deixa de ser um mini job a partir de 450 euros e 1 centavo. Por isso que é muito importante. Dá para guardar as horas extras? Dá, mas somente se você trabalha ganhando menos que 450 euros em outros meses. E esses são os meses passados e não os meses que ainda vão vir. E qual a vantagem ou a desvantagem de se pagar ou não o seguro para aposentadoria? Bom, para quem quer fechar ou já fechou um contrato de aposentadoria, o chamado Riester-Rente, tem diversos tipos de seguro. Pode ser um Bausparvertrag, pode ser um Rentenvertrag. Tem diversos tipos de contratos, de seguros que você pode
fechar, esses seguros você receberá quando estiver aposentado, né? E o governo paga um subsídio para esses contratos. E se você não contribui com o sistema social, ou seja, se você tem um mini job e não quer contribuir com o seguro para aposentadoria, você não tem direito a receber o subsídio do governo do restaurante. É esse o grande lance de pagar ou não o seguro para aposentadoria durante um mini job. Se você não tem um contrato de restaurante, então fica para você se você quer pagar ou não. Eu não pagaria, porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Se eu pago ou não, porque quando chegar a época de você se aposentar, esses 16 euros e alguns centavos, né, não contribuirão com nada para a sua aposentadoria, simplesmente assim. Agora, se você tem um contrato de restaurante, né, você só pode receber o subsídio do governo se você pagar o seguro de aposentadoria, até mesmo se você tem um mini job. São aqueles 3,7% que eu falei no início do vídeo, que dá um desconto de R$16,65. Comparando esse desconto de R$16,65 mensal com o subsídio que o governo te dá por ano, olha, é muita vantagem para você pagar o seguro para a aposentadoria e fazer um contrato com alguma seguradora, tem Bausparkasse, tem diversos tipos. Isso aí você que tem que ver o que é mais adequado para a sua situação. Não? Você pode fazer assinar esse contrato e receber o subsídio do governo. Outra pergunta muito comum é sobre o Tarifvertrag. O que é um Tarifvertrag? É a negociação do salário, é uma negociação coletiva do salário feito pelo sindicato juntamente com os representantes dos empregadores da categoria, né? Ou seja, se houver um Tarifvertrag, ou seja, se já essa negociação coletiva foi feita na sua categoria, vale o salário mínimo que esse Tarifvertrag, que essa negociação estipula. Ou seja, há algumas categorias na Alemanha ainda recebendo menos que 8,84 a hora. A tendência é que esse salário mínimo estipulado pelo Tarifvertrag vá chegando, se aproximando ao salário mínimo estipulado pela Mindestlohngesetz. Né? Ou seja, se você faz parte de uma categoria que tem um Tarifvertrag, vale o seu Tarifvertrag, vale a negociação feita do sindicato, não vale o Mindestlohngesetz, ok? Outra pergunta também que as pessoas geralmente fazem: pode a pessoa ter mais do que um mini job? Sim, a pessoa pode ter no máximo 2 mini jobs, né? Sendo que a soma dos salários não pode exceder os 450 euros. Ou seja, se você tem um mini job onde você ganha 200 euros e se você tem outro mini job onde você ganha 250, tudo bem, não tem problema. Lembra que eu falei no início? Você tem que preencher um Personalfragebogen que o seu empregador te dá. Lá tem a pergunta: você tem outro mini job? Então, não minta. Não minta, porque quando o seu empregador registrar o seu mini job na Knappschaft, né, eles vão perceber que você tem 2, que você tem 3, que você tem 5, que você tem 10 mini jobs. Ou seja, a mentira não leva a lugar nenhum. A regra é: posso ter mais de um mini job? Sim, você pode ter no máximo 2 mini jobs. O salário que você recebe dos 2 mini jobs juntos não pode exceder a 450 euros. Portanto, se é esse o seu caso, 2 mini jobs, no máximo 450 euros, sem problema. Responda o Personalfragebogen. Você tem outro mini job? Sim. Quanto você ganha?
200 euros, 100 euros, 150. Só a parte, a mentira não leva a lugar nenhum, as pessoas descobrem, é só registrar o seu mini-job no Knappschaft, e todo empregador vai registrar o seu mini-job, porque ele é obrigado a registrar. Então ele vai perceber que você tem mais de 2 mini-jobs, e aí você terá que pagar todas as contribuições no seguro social. E quem tem a curiosidade de saber quais são os encargos que o empregador tem ao oferecer a uma pessoa um emprego do tipo mini-job? Bom, o empregador, ele paga 31,29% do seu salário somente de encargos para o serviço social. Enquanto que você, empregado, paga, como eu já disse antes, 3,7%, se você quiser, para o seguro para aposentadoria. Esses são os encargos caso você trabalhe numa loja, não sei, na gastronomia e tal. Se o mini-job for dentro da sua casa, ou seja, se você tem uma empregada doméstica, se você tem uma babá, se você tem uma faxineira, se você tem um jardineiro, também pode ter, se essa pessoa trabalha para você dentro da sua casa, você, como empregador, paga 14,8% e o empregado paga 13,7%. E lembrando que esses gastos que você tem empregando uma pessoa na sua casa, você pode deduzi-los do seu imposto de renda. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é: não inicie nenhum emprego sem um contrato de trabalho por escrito. Tem alguma lei na Alemanha que diz que você tem que ter um contrato de trabalho por escrito? Não, não há essa lei. Porém, a maioria dos empregadores te oferece um contrato de trabalho por escrito. É nesse contrato de trabalho que estarão todos os seus direitos e todos os seus deveres, como por exemplo, a quantidade de dias de férias que você tem durante o ano, quando que você pode rescindir o contrato, com quanto tempo, com quanto tempo que o empregador pode rescindir o contrato, que ele pode te demitir. Lá nesse contrato estão escritos todos os seus direitos, todos os seus deveres, o seu salário, por exemplo, São tantas coisas, Então, não deixe de pedir ao seu empregador um contrato de trabalho, tá? Papel, ele é paciente, como se diz em alemão, ele não tem amnésia, e estará te esperando, caso você tenha que entrar na justiça contra o seu empregador por qualquer motivo. Bom, essa foi a minha contribuição de hoje, Dia do Trabalhador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.